pela UEPB, instituição que iniciou sua militância no movimento estudantil, passando pelo Centro Acadêmico, Diretório Central dos Estudantes e pela presidência da Executiva Nacional dos Estudantes de Arquivologia. Foi diretora da Fundação Casa Estudante da Paraíba e, entre 2015 e 2019, conduziu a Secretaria Executiva de Estado da Juventude, onde também exerceu a presidência do Conselho Estadual da Juventude no governo de Ricardo Coutinho. Participou do Conselho Estadual da Promoção à Equidade Racial, do Conselho do Estado de Cultura e do Conselho Estadual de Direitos LGBT na Paraíba. Atualmente, Priscila é assessora parlamentar na Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba. Já Matheus Telino possui graduação em Administração pelo Centro Universitário de João Pessoa, MBA em Gestão Empresarial e de Pessoas pelo Centro de Ensino, Consultoria e Pesquisa. Atualmente é facilitador, palestrante e consultor empresarial pela Futura Cursos e Consultoria. É instrutor do curso de Gestão Profissional do SENDAC e de cursos na área de Gestão Empresarial do SEBRAE. Matheus também possui um canal no YouTube intitulado Papo Empreendedor com Matheus Telino, onde ele faz um talk show. Nele, grandes empresários da Paraíba contam sobre suas histórias de sucesso, dificuldades e conquistas ao longo da sua carreira empreendedora. Com o avanço da pandemia, estudos do GEM mostram que o Brasil, ao final de 2020, terá 1/4 da sua população envolvida em seu próprio negócio. O desemprego vem afetando de forma muito forte a população, de forma muito contundente, as mulheres e os negros. E é exatamente esse grupo que está puxando esse indicador. As mulheres, em sua maioria, acreditam poder fazer a diferença no mundo, diz essa pesquisa. Olá, Priscila e Matheus, é muito bom ter vocês aqui comigo hoje. Como eu falei no início, vocês são pré-candidatos a vereador pelo PSB. Falem por que vocês resolveram se candidatar para representar o povo aqui de João Pessoa, para serem representantes do povo aqui de João Pessoa. Então, eu queria começar com Priscila, dando bom dia aí, falando com todo mundo aqui que está nos assistindo hoje e fazendo essa explicação de por que, Priscila, você decidiu se candidatar a vereadora para ser uma representante aqui do nosso povo. Bom dia, Amanda. Bom dia, Matheus. Bom dia a todas as pessoas que estão acompanhando a gente aqui hoje. Inicialmente, agradecer, Amanda, pelo convite, né? Eu acho que é sempre importante a gente reafirmar esses espaços, agora, inclusive, nesse período de pandemia, de reorganização social diante do contexto que a gente vive, né? Porque acho que a partir desses momentos também das redes sociais, a gente começa a ter um olhar mais direcionado, principalmente a estratégia de utilização desses meios, desse mecanismo que a gente viu que na eleição passada trouxe resultados, não obviamente para a gente, mas para o governo central. Hoje a gente precisa se apropriar disso. E nesse sentido, né, de embate principalmente ao governo federal, acho que a gente precisa reafirmar as pautas progressistas de esquerda, do campo popular, reafirmar também o legado que o PSB tem construído aqui na cidade de João Pessoa, no estado também da Paraíba. E é importante essa candidatura, não só a minha, como de Matheus, de todos os companheiros e companheiras que estão construindo as suas candidaturas pelo PSB, porque a gente tem um histórico que revolucionou a política e a política pública, né, dentro da capital e dentro do estado. E aí, no meu viés, né, dentro dessa trajetória política, desde o movimento estudantil, o movimento de juventude e o movimento LGBT, que eu venho adentrando agora com mais força na pauta, trazer a perspectiva da mulher, da juventude, de uma lésbica, para dentro da construção e do debate da representação da Câmara Municipal de João Pessoa. Então, essa pré-candidatura está colocada muito nesse sentido, com o apelo de muitas pessoas que eu caminhei durante esse período, né? E, enfim, é meio que nesse sentido mesmo, de ir para uma candidatura que vai para o enfrentamento também da LGBTfobia, do machismo, do fascismo, né? Que a gente possa reafirmar nesses espaços a luta que a gente sempre vem travando e agora de uma forma muito mais contundente. Então, você busca ocupar de forma mais forte um espaço, uma luta que você já trava aí, você é muito jovem,
mas vem de uma longa caminhada, então você vem buscar isso de forma mais contundente e mais para cima ainda do que você sempre fez. Sim, exatamente. Para você ter uma noção, desde que iniciou, né, o período de redemocratização do país e a Câmara Municipal de João Pessoa elege vereadores e vereadoras, a gente só teve 10 mulheres ocupando o cargo de vereadoras dentro da Câmara Municipal de João Pessoa. A gente nunca teve uma pessoa assumidamente LGBT lá dentro da Câmara de João Pessoa. Então, as pessoas que estão lá dentro, inclusive, que são jovens, passaram por algum mecanismo da oligarquia, né? Então, eles estão lá não pelo poder de representação de organização popular, mas sim a partir de um laço consanguíneo, né, que dá e garante esse poder para essas pessoas que estão lá ou que estiveram ocupando os mandatos eletivos na Câmara de João Pessoa, né? Então, é inadmissível que uma capital tenha uma Câmara Municipal ainda de uma forma tão conservadora, né, com poucas pessoas que travem a pauta progressista lá dentro, como nós temos atualmente. Então, eu vou passar agora a palavra para Matheus, e antes disso eu vou dar aqui um bom dia para a Ana Personal, que está conosco, e Laura César também. Então, muito bom ter vocês aqui. Matheus, fala um pouco agora dessa tua nova caminhada aí, buscando, pleiteando, estar também representando o povo de João Pessoa. Bom dia, Amanda. Bom dia, Priscila. Saudar e primeiro falar aqui que a tem uma alegria estar participando dessa live, desse papo que é muito importante, né, principalmente nesse período que a gente está vivendo aqui nos dias atuais, né, de profundas transformações, inclusive sociais. E, assim, a minha candidatura, né, o meu desejo, né, o anseio de este ano estar pleiteando essa pré-candidatura é justamente esse desejo antigo, né, de fazer parte desse campo, né, da política, de fomentar políticas públicas, principalmente nesse tema que a gente conversa hoje, né, que é o empreendedorismo, como você bem citou inicialmente. Eu venho dessa área há 16 anos, né, eu trabalho com esse meio empreendedor, pude conviver e me relacionar com diversas pessoas, não só aqui em João Pessoa, mas em todo o estado da Paraíba, onde a gente já pôde rodar e realizar trabalhos, né, até fora também aqui do estado. Mas eu acredito que o empreendedorismo ele é uma grande ferramenta de transformação. Como hoje a gente está vivendo em nossas vidas, inicialmente de forma até por necessidade, né? A gente nunca imaginou que da noite para o dia a gente fosse viver profundas transformações. Então, o empreendedorismo é uma grande ferramenta de transformação e que mexe com a sociedade, mexe principalmente com a vida das pessoas, porque é daquele projeto, daquele lugar, daquele ambiente que ele começa a tirar realmente, assim, vislumbrar um futuro, né? E tirar um projeto de vida, gerar emprego, gerar renda. Então, assim, essa área que eu vivo há 16 anos, ela é uma grande área transformadora, e é através disso que a gente desejou entrar nesse meio político, principalmente para batalhar e lutar por melhores condições, né? Principalmente para aquelas pessoas que a gente sabe, tem muitas pessoas por aí, Amanda, que muitas vezes a gente não imagina, mas que tem um potencial gigantesco, né? Tem potenciais, tem capacidade, principalmente habilidades para realizar alguma coisa na vida. E muitas vezes falta aquele incentivo. É exatamente isso que a gente deseja entrar nesse meio agora em 2020, e principalmente, como a Priscila falou, né? Não teria momento melhor para a gente entrar, claro, né? Tirar das devidas proporções, infelizmente, esse isolamento, da questão da saúde, da economia, etc. Mas é um momento onde a gente dita que realmente a transformação ela chegou para ficar. Então, como a gente está falando sobre empreendedorismo, é essa área que eu tanto gosto, né, que eu atuo há muitos anos, me fez entrar definitivamente nessa área que é a política. Que bom, a gente está aqui com o companheiro Givanildo, né, mandando aqui um alô para a gente, falando das políticas do PSB, e eu, particularmente, fico muito feliz vendo dois jovens comprometidos como vocês, querendo representar, de fato, né, o povo aqui de João Pessoa, com lutas e com causas extremamente importantes, né, e pegando bem o seu gancho aí, Matheus, falando do empreendedorismo, eu também sou empreendedora, e venho conversando com vários nesse momento, acompanhando as dificuldades, e são muitas, né? Desde as decisões de abre e fecha, eu não vou nem entrar no mérito do isolamento, a gente está aí já esse tempo todo, é uma questão de saúde pública, é uma questão necessária, mas a gente também tem a questão da sobrevivência das pessoas, então a gente está chegando num momento bem delicado, e a gente começa a ver também
os poderes eles com visões distintas, e isso tem trazido grandes diferenças para grandes problemas para os empreendedores. E você tem um elo forte com eles, tem uma ligação forte, e eu queria saber assim, o que é que você vem conseguindo também relatar, conversar com eles sobre as dificuldades que eles vêm passando nesse momento agora de Covid. Olha só, Amanda, inicialmente, como eu falei agora há pouco, a questão da noite para o dia, né, houve essas profundas transformações. Então, as pessoas, na verdade, quando a mudança chega, muitas vezes, a mudança ela não avisa que chegou. Então, esse coronavírus, essa Covid-19, ela chegou e ela não avisou da noite para o dia. Inicialmente, a gente pôde perceber que praticamente todos os empreendedores eles tiveram que continuar nesse período de transformação e de grande mudança por uma forma que a gente chama assim, empreender por necessidade, né? E aos pouquinhos, né, com o passar do tempo, com o passar dos dias, a gente percebe aquelas pessoas que se sobressaem em relação a outras. É quando você imagina que, além da sobrevivência, nesse período de pandemia, nesse período de crise, você tem que empreender também pelas oportunidades. Então, essa questão do home office, essa questão da distância, do mundo digital, ela não é algo novo, mas para as pessoas que são pegas despreparadas, como foi pego, né? Todo mundo foi pego de surpresa, se torna realmente uma grande oportunidade daquelas pessoas que conseguem enxergar, né? Aquelas pessoas que conseguem identificar essa oportunidade, criar um projeto. Eu conheço pessoas que são ex-clientes meus que começaram a trabalhar com coisa que não tinha nada a ver com o seu empreendimento, né? Então, pessoas que trabalhavam com ou material de construção, ou loja de artigos infantis, ou qualquer outra situação, e começaram a trabalhar com um novo produto, com uma nova área, com um novo segmento. Então, são essas situações que a gente identifica que são pessoas que têm certas habilidades, né, que têm certa capacidade, e principalmente, né, com a principal situação do momento, que é a questão da transformação. Eu tenho que mudar para continuar, primeiro, sobrevivendo em meio a toda essa crise que a gente vive. Eu gostaria também de lembrar, Amanda e Priscila, que é muito importante, crises, elas sempre irão existir, né? Então, assim, crise sempre vai existir, se não for essa da pandemia, vai ser alguma outra. No passado, a gente pôde perceber, né, com o passar dos anos, com o passar do tempo da história, que crise ela sempre vai existir. E aí surgem aquelas pessoas, né, em relação às outras, que conseguem se destacar, conseguem realmente empreender, né, lançar os primeiros projetos, as primeiras ideias em empreendedorismo. Então, em toda crise, a gente tem que saber se superar, e não é porque tem uma crise que as demandas elas se esgotam, elas se acabam, né? Existem inúmeras oportunidades, inúmeras demandas latentes, né, que precisam ser supridas em meio a qualquer crise. Para isso, basta a gente analisar o período que a gente está vivendo, o ambiente que a gente vive, e saber o que é que realmente a gente pode fazer dentro da nossa capacidade, das nossas habilidades. Então, o Matheus vem mostrando para vocês que, nesse momento de crise, empreendedores têm uma capacidade de se reinventar, né? Tem uma capacidade de, na adversidade, encontrar algo bom. É aquela história de pegar um limão e conseguir fazer uma limonada, né? Que a gente consiga perceber o ambiente em que, esse momento que a gente está passando, e consiga, em meio a tanta dificuldade, encontrar um caminho nos nossos empreendimentos. E o pessoal está aqui interagindo muito com a gente. Rafael Mastro mandando um abraço para vocês, e Cláudia dizendo que Priscila é uma grande companheira, e, de fato, Priscila fez uma grande caminhada no governo do estado com o ex-governador Ricardo Coutinho, e eu também fazia parte dessa equipe, e Priscila sempre esteve ali nas lutas pelas minorias, né? E essa parcela da população, Priscila, vem sofrendo muito, e eu sei que você está ali perto deles. Eu queria que você pudesse falar também para a gente dessa situação dessas pessoas, porque essa semana eu pude conversar com um presidente de uma associação de mototaxistas, e ele relatou aqui um momento dramático para essa classe, né? E assim as pessoas ficaram realmente alarmadas. Então, eu queria que você, Priscila, passasse para a gente essa situação desse nicho que você está sempre aí à frente e que vem travando essa luta ao longo da sua trajetória aí por eles. Historicamente, né, Amanda, a gente tem aí algumas violações de direitos, né, para a juventude, e aí quando a gente trabalha com juventude, primeiramente a gente deve atentar esse recorte do que é a juventude, né? A juventude é uma faixa etária de 15 a 29 anos, então a partir desse recorte que a gente dialoga o que é a juventude, por mais que muitas pessoas digam, não, eu tenho um espírito jovem, né?
mas, assim, obviamente que esse espírito jovem vem da energia, da falta um jovem, ele não reflete muitas vezes nas suas atitudes, né? Ele vai lá, encara e peita logo o que ele quer fazer e vai-se embora, né? Muitas vezes esse espírito da juventude, né, que tantas pessoas dizem de não ter medo, de não temer, enfim, de encarar as coisas com outro olhar e uma coragem também. E nesse sentido, a juventude, ela traz muito esse olhar empreendedor também. Estava revendo aqui algumas pesquisas, uns dados. Uma pesquisa do Sebrae, ela apontou que 80% do empresariado jovem começou a pensar no seu empreendedorismo antes de completar 18 anos de idade. Então, assim, é importante a gente ressaltar, inclusive, que temáticas sobre empreendedorismo, e aí, inclusive, trazendo o empreendedorismo social, né, para não trazer o empreendedorismo apenas de uma perspectiva meramente capitalista, mas que esse empreendedorismo dê um retorno de comprometimento e de responsabilidade social também, né? Então, aí a gente tem algumas linhas de pensamento também, como, por exemplo, Paul Singer, que traz a perspectiva da economia solidária, né? Como é que a gente pode estar trazendo o empreendedorismo a partir dessa visão também. Mas aí, para não entrar nesse mérito e retornar para a juventude, é importante a gente destacar que a precarização do trabalho da juventude ele é muito grande, né? A gente tem aí hoje, a cada 2 a 3 jovens que trabalham, esses 2 eles trabalham sem carteira assinada, né? Um jovem ele não consegue permanecer muitas vezes 12 meses no mesmo trabalho. 50% dos jovens, quando estão no trabalho, eles têm acidentes de trabalho, né? E quando a gente vai olhar, principalmente nessa uberização do trabalho, agora a gente vai ver que grande porcentagem das pessoas que estão lá, nesses espaços de trabalho, são jovens, justamente porque não tem espaço que garanta um trabalho digno, com segurança, com seus direitos trabalhistas, né? Enfim, eles acham uma forma de gerar renda a partir desses mecanismos precários, né, de trabalho. Então, é importante a gente ressaltar que a perspectiva do empreendedorismo ela vem muito latente para a juventude atualmente. Eu mesma tive a oportunidade de conhecer vários jovens empreendedores, tanto na trajetória da secretaria, como da minha trajetória pessoal também. Nesse momento, inclusive, de pandemia, essa reinvenção do empreendedorismo, ela se dá de uma forma gigantesca, né? Porque a pessoa que é empreendedora, ela tem uma criatividade muito mais aguçada, né? Ela consegue analisar o ambiente, o espaço de mercado, de comércio, que uma pessoa, obviamente, que não tem uma vivência do empreendedorismo, obviamente, não vai ter. Posso até ter, mas não com tanta especialidade nesse sentido. Para você ter noção, tem um casal de amigos meus, ele possui uma barbearia aqui em João Pessoa, e aí, obviamente, pela pandemia, ele teve que fechar e está reabrindo agora, né? E aí, nisso, eu não vou ficar parado, ele já estava, inclusive, com problemas pessoais por conta da paralisia do trabalho, né? Porque estava se sentindo mal, enfim. Não, eu vou criar aqui em casa, vou comprar uma máquina de galeto e vou vender galeto. Ele vende o galeto de tamanho enorme, faz um diferencial gigantesco para a região que ele vende, né? Ele fez uma publicidade, fez uma marca, enfim, e começou a vender. Inclusive, a venda dele de galeto, ele está tendo mais tempo na venda de galeto do que no cuidado da barbearia, porque a barbearia já funciona, né? E agora com os protocolos tem um cuidado também especial e tem pessoas que cuidem disso, né? Então, enfim, e aí uma coisa que a gente precisa atentar, e aí como fala de uma mulher, que nessa perspectiva do empreendedorismo, a gente precisa incentivar muito mais as mulheres, porque o empreendedorismo para a juventude ele vai trazer uma autonomia, né, que a juventude tanto sonha com autonomia, como também a sua dependência, né? Muitos jovens muitas vezes chegam aos 18 anos de idade, têm conflitos dentro de casa e dizem, não, eu quero gerar renda para ter minha independência financeira. E, a partir daí, além dessa independência financeira, uma autonomia também para ter atitude e tomar suas decisões diante da sua trajetória de vida, né? Então, a gente tem aí esse caminho da independência e da autonomia,
e para as mulheres principalmente, porque a gente precisa demarcar espaços a partir da autonomia financeira, da autonomia de decisão, não só para a nossa família, mas também para todas as pessoas que cercam, né, a nossa vivência e a nossa história, porque a gente precisa mostrar que a gente é capaz, de que a gente pode ocupar vários espaços, que a gente é responsável no que a gente faz, que a gente tem compromisso, que a gente gera resultado a partir daí. E aí hoje a gente tem uma parcela muito maior de jovens empreendedores homens do que jovens empreendedoras mulheres. E aí é importante a gente destacar isso, que essa parcela das mulheres que precisam dessa orientação e dessa oportunidade, né, para serem empreendedoras, que a gente possa demarcar espaços na política pública, na decisão da política pública para isso. E aí a gente teve, você como secretária executiva do empreendedorismo, do empreender, e eu lá na Secretaria de Juventude, a gente viu realmente o quanto isso é importante. Né? A gente conseguiu lançar aí 2 linhas de crédito, o Empreender Juventudes e o Empreender Profissional Liberal de Juventudes. Né? E aí a gente teve aí mais de 1.000 jovens, né, até o ano de 2018, que tiveram empreendimentos financiados a partir do crédito do Empreender. A gente conseguiu contemplar quase os 223 municípios do estado também, vidas que foram modificadas e tiveram interferência muito grande a partir de uma decisão política, né? Porque a política pública ela se faz e se é efetivada a partir de uma decisão. Então, Priscila, desculpa te interromper rapidinho, só para a gente fechar um raciocínio. Está sendo muito bom falar com vocês, porque você vem com a parte muito da luta, da política pública, e Matheus vem com a questão do empreendedorismo em si, e isso é muito forte, e isso, de fato, muda a vida das pessoas, muda a vida da sociedade, e numa sociedade que a gente sabe que assim, é extremamente complicado, porque quando a pessoa é jovem, diz que é jovem demais, não tem experiência porque é jovem demais. Se é mulher, não pode fazer aquilo. Se é negro, também não pode fazer tal coisa. Se é da parcela LGBTQI+, também tem algum problema. Então, a gente vive com várias aspas, a sociedade coloca muitas aspas nas pessoas, e essa junção, a visão de vocês dois, tira muitas vendas para que as pessoas percebam que a juventude e que essas pessoas que sofrem aspas, elas precisam ter mais oportunidades. E eu queria juntar muito o pensamento de vocês, né? Que isso é uma coisa que a gente sente um pouco falta, às vezes, no poder público, de juntar esse pensamento da política pública com o empreendedorismo, que isso faz toda a diferença, né? Então, eu queria que vocês conseguissem, tentassem aqui trazer um raciocínio para a gente fazendo essa junção, e aí eu vou chamar Matheus para que, diretamente, o que é que os empreendedores poderiam fazer para sair dessa crise em todos esses nichos, em todo esse nicho da população que Priscila vem trazendo para a gente, né, trazendo dados de pessoas que precisam ser incluídas de forma empreendedora, de várias outras formas também, mas muito forte na geração de emprego e renda, né? Então, Matheus, você que está aí nesse campo, como é que você vê essa inclusão das pessoas? Você que está mais no campo do empreendedorismo, o que é que você acha que a gente poderia trazer de política pública para isso, para atuar diretamente nessa inclusão das pessoas pelo empreendedorismo? Olha só, Amanda, a gente está falando aqui sobre um tema muito pertinente, inclusive a era que a gente vive hoje, que é a era digital. Né? A era digital dá a entender a gente, principalmente, uma das principais figuras ou personagens que utilizam esse mundo justamente é o jovem. Nós estamos vivendo hoje a geração Z ou nativa digital. Não são aquelas pessoas que não conheceram o mundo sem o celular, praticamente. Quando nasceu, o celular era o grande advento da época. Então, assim, como a gente está falando com um tema bastante pertinente, o jovem, ele hoje é o principal objeto de transformação social da sociedade, principalmente porque ele vem com aquele anseio de novas ideias. Né? Então, assim, hoje grandes ideias surgem dessas mentes. Não é à toa que a gente hoje tem grandes empresas que são startups, né? Que são modelos de negócios e principalmente que vêm com algo novo a oferecer, um novo tipo de demanda para a sociedade em geral. Então, assim, o jovem, ele hoje é a grande figura de transformação social
que a gente vive, não é, no nosso meio, na sociedade. O jovem, como a gente viu vocês falando aí muito bem, o jovem ele começa a empreender muitas vezes não por questões monetárias, inclusive isso é uma pesquisa do Sebrae com outras instituições como o Ibope, né, a Data Conecta. Então, o jovem, quando ele pensa em abrir um negócio, né, desde a sua juventude lá dos 18 anos até antes disso que vocês falaram, né, muitas vezes, ele pensa em abrir, muitas vezes é provado isso, pesquisas, para ver o impacto que aquela ideia dele vai causar na sociedade. Então, olha que interessante, muitas vezes não é colocada a questão financeira, a questão monetária, para realmente ele lançar aquela ideia. Então, hoje nós estamos vivendo um período que é um período totalmente delicado, né? Um período que a gente está passando aí muito sério e vai dar tudo certo para a gente voltar ao normal, realmente, de verdade, mas que nesse período, como qualquer outro, a pergunta que você me fez, Amanda, não tem outra alternativa, a gente não tem uma bola de cristal, a gente não faz milagre. O que a gente tem que fazer em qualquer situação, em qualquer ambiente de crise ou não, dadas as suas devidas proporções e adversidades, é você analisar o ambiente, é você analisar que tipo de demanda o seu mercado, a sua sociedade, ele está te solicitando. Então, muitas vezes, quando aquela pessoa, por conta dessa pandemia da Covid-19, deixou de trabalhar com o seu nicho, que praticamente zerou, né, aquela demanda, e passou a trabalhar com outra situação, eu conheço pessoas que são ex-clientes meus, pessoas conhecidas, colegas, enfim, que começaram a fabricar, que começaram a produzir alimento, comida, fornecer quentinhas, e está bombando aí nas redes sociais. Então, assim, como em qualquer outro período, a gente precisa analisar que tipo de demanda o mercado ele nos pede, né? Então, assim, que tipo de necessidade as pessoas estão nessa crise, elas estão precisando. E aí, com essa situação, né, com esse cenário, que a gente começa a construir oportunidades, e principalmente para a pergunta que você me fez, né, pessoas que precisam ser incluídas nesse meio, né, nessa seara, como você bem perguntou. Então, assim, a resposta não é outra. A gente precisa analisar sobre esses aspectos, aquelas situações que influenciam, né, direto ou indiretamente, para saber realmente e talvez fazer um cálculo aí, né? O planejamento ele não dá 100% de certeza, se você for ver na teoria, mas ele dita uma previsibilidade do que vem na frente. Ele tenta fazer uma previsão, né? Diante de toda aquela análise desse cenário que eu estou construindo para você, de que aquilo ali ele pode te dar realmente um retorno, né, no tempo necessário e com todos aqueles agentes, aquele projeto necessário para realmente ter sucesso. Então, assim, o que a gente precisa, enquanto políticas públicas, né, o jovem em fase acadêmica, né, em fase escolar, em nível universitário, muitas vezes é aquele momento que ele tem grandes dúvidas na cabeça, né, com o que ele vai trabalhar, o que ele quer realmente seguir como projeto de vida, como carreira. Então, assim, o empreendedorismo, ele não é um padrão, ele não é uma via de regra, não é que seguindo desse jeito, só desse jeito é que vai ter sucesso. Então, eu acho assim que a principal política pública é principalmente formar e capacitar pessoas que têm um grande potencial e que muitas vezes são esquecidas, não é? Acabam ficando assim, digamos assim, como uma mazela da sociedade por não ter tido essa oportunidade, né, que Priscila tão bem falou, e que se tivesse aquele investimento, tivesse aquele incentivo, eu não digo incentivo financeiro, mas eu digo incentivo como eu estou falando, né, incentivo de uma formação e uma capacitação, né? Então, é esse campo do conhecimento que começa a trabalhar, qualquer pessoa e um jovem, como a gente está falando, minimamente com 18 anos de idade, para um mercado que ele vai enfrentar, né, a partir do amanhã, né, a partir de um futuro, e se imagina realmente que as pessoas, quando fazem um investimento em qualquer tipo de projeto, ela almeja algum sucesso lá na frente. Então, a política pública começa por uma formação, né, dando um incentivo mínimo de uma capacitação, de o que é um empreendedorismo, do que ele pode conseguir, do que ele deve ter, aí passa por projetos também de investimento financeiro. Então, tem muita coisa para a gente fazer, né? Tem muitas coisas que a gente pode investir, basta realmente se interessar. Pessoas com potenciais, com certeza a gente tem. Muito potencial para desenvolver com capacidade. A gente vai conversando e um filme fica aqui passando na minha cabeça. Eu vou registrar aqui, Priscila, que Juliana Cândido está te mandando um beijo
Raul está mandando alô para vocês, nosso companheiro também do PSB, Leila, Cícero Vila Caldas, todo mundo aqui acompanhando a gente e super interessado nessa temática. E aí você vem falando da capacitação e Priscila da juventude, e eu me lembro, Priscila, do projeto de vida das escolas em tempo integral do governo do estado, que começa a capacitar o jovem ali bem cedo, né? Então, talvez a gente precise desse resgate no momento de começar a capacitar o jovem para o empreendedorismo ainda muito cedo, porque essas características podem, como o Matheus falou, ou não é uma receita, mas elas podem existir, né, já nos adolescentes, e quando isso o poder público começa a identificar e começa a capacitar, dar ferramentas a esse jovem ainda na escola, e o projeto de vida da escola em tempo integral implementado pelo governo de Ricardo Coutinho fez isso muito bem, né? Que é criar um sonho, uma expectativa naquele jovem, e a partir daí eles começaram a desenvolver células, né? A começar a fazer embriões de negócio. Então, isso é muito importante. E eu queria saber, Priscila, dentro da política pública para a juventude, que você fez esse belo trabalho no Estado, fez muita coisa à frente disso, inclusive, como você bem citou, as linhas que a gente tinha no Empreender, né, para a juventude, e entre outras coisas que você desenvolveu. O que é que você enxerga no município? O que é que falta no município de João Pessoa? O que é que tem no município de João Pessoa para a juventude, né? Qual é o conhecimento que você tem acerca disso? O que é que a prefeitura vem fazendo hoje para a juventude, Priscila, aqui em João Pessoa? Olha só, Amanda, a gente tem aí algumas problemáticas, inclusive nessa questão da juventude hoje, que está na escola, que aí, graças, né, ao que Ricardo conseguiu fazer e executar dentro do governo do Estado, a gente fez uma interferência muito grande e direta na população juvenil do Estado, né? A juventude do Estado é cerca de 25% da população do Estado, então a gente tem aí 1/4 da população paraibana é jovem, e daí a necessidade da gente pegar a população economicamente ativa, né, e potencializar ela para que ela tenha garantida ações de presente e também de perspectiva do futuro, né? Porque a juventude, a gente precisa retirar aquela imagem. Não, a juventude é a perspectiva do futuro. Não, a juventude está no presente. Ela precisa do agora, né, de ações imediatas para ter ascensão diante da sua trajetória de vida, enfim. Quando Ricardo foi prefeito de João Pessoa, e aí eu falo, inclusive, por ser usuária do mecanismo, né? Eu não estava nem envolvida ainda com política, era bem mais nova, estava iniciando aí minha adolescência. Os centros de referência da juventude, né? Os centros de referência da juventude são ligados à Secretaria de Juventude, Esporte e Recreação do município. Dentro desses espaços, há equipamentos de esporte, de profissionalização, de dança, enfim. É um espaço que traz a juventude, principalmente dos bairros de periferia do estado, da cidade, traz essa juventude para dentro desses espaços, e hoje o que a gente vê é um espaço totalmente sucateado. O que a gente tem hoje ainda que funciona é o do Rangel, que funciona por conta de moradores do Rangel que ocuparam aquele espaço e mantêm o espaço até hoje. Né? Então, aí, quando a gente olha para os mecanismos de inclusão da juventude, a educação, obviamente, a educação ela é o central para a gente estar trabalhando e trazer a juventude nessa perspectiva e fazer alteração de muitas perspectivas da juventude através da educação e da oportunidade a partir da educação. Mas a gente precisa lembrar que praticamente 20% da juventude ela não está hoje em mecanismos de educação, elas nem estudam nem trabalham. Então, a gente precisa analisar quais os espaços, quais os mecanismos, quais os meios eu posso chegar naquele jovem, principalmente o jovem de periferia, que muitas vezes ele não se identifica com o modelo educacional, ele não se identifica com a forma de trabalho. Enfim, como é que eu posso chegar naquele jovem, trazer ele para o mecanismo de governo, né, de política pública, e a partir dali fazer com que ele tenha um novo olhar, que ele possa agregar outros valores diante dos princípios dele, que ele possa ter também garantida ali sua trajetória de vida. Então, eu vejo que os centros de referência da juventude, e principalmente com as formas de expressão dessa juventude que está na periferia, é algo que a gente possa estar puxando.
A gente teve um trabalho, inclusive, com os jovens daqui, principalmente daqui de João Pessoa, que fazem rap, que são jovens poetas, que é uma forma de se expressar diante da marginalidade, diante da periferia, diante das violações de direitos, diante dos conflitos com a polícia, com as drogas, com o crime, enfim. E a partir daí é um mecanismo que a gente possa estar chegando àquele jovem que ocupa os espaços públicos, que muitas vezes, como a gente tem aqui, a Praça do Coqueiral, que é uma praça que foi construída, inclusive, na gestão de Ricardo, lá em Mangabeira, que tem anfiteatro, que tem mecanismos de esporte, que essa população ocupava em um certo momento com os circuitos das praças, né, com práticas esportivas, que hoje estão, já há um bom tempo, elas já estão sucateadas, estão entregues mesmo à vulnerabilidade social, diante de contextos de crime, enfim. E aquela praça que já foi cenário de assassinato, a partir da ocupação daquele grupo de jovens toda quarta-feira de noite, a praça ganhou outra vivência. O comércio dali ao entorno, né, ganhou outra vivência. As pessoas dali que moram ali estavam exaltando justamente a participação da juventude naquele espaço, né? Então, são esses espaços que a gente precisa estar fomentando, estar abrindo para agregar tanto a expressão da juventude, né, como lazer, como cultura, como esporte, mas trazer também a partir dessa oportunidade de garantir um som, de garantir um microfone, de garantir um instrumento, condições mínimas, para que a partir dali ele possa estar expressando sua arte, né, dialogando com outros pares e fazendo transferência social através da cultura, através da educação que a gente tanto almeja. Então, eu acho que são vários mecanismos que a gente vê aí que existiam na época da prefeitura na gestão de Ricardo, que a gente poderia estar reativando novamente dentro da cidade de João Pessoa. E essa sua fala, Priscila, ela vem em encontro aos dados que a gente tem de quando a escola em tempo integral, o projeto de vida, ele foi chegando às localidades com uma criminalidade enorme nos jovens, isso caiu, né, porque o jovem se ocupou. Então, a ocupação dos espaços pelos jovens, né, e de forma atrativa para os jovens, impacta em todos os indicadores. Voltando agora para Matheus, o Wilson Araújo está aqui pedindo você, né, como representante dele na Câmara de Vereadores, está mandando um abraço aí para você. E agora, eu voltando para você na questão do empreendedorismo, da capacitação, que é algo que você trabalha, Matheus, muito forte, e eu, enquanto secretária de Estado, à frente da pasta do empreendedorismo, a gente sentia um déficit muito grande dos jovens e das pessoas em geral no momento de elaborar os projetos, né? Às vezes eles tinham a ideia, sabiam até o que queria, mas não conseguiam colocar isso no papel, elaborar esses projetos. Então, a gente vê uma necessidade, como Priscila falou, de um monte de coisa assim, na área de inclusão, de ocupação de espaço e também de capacitação. E eu vejo que você trabalha com isso, inclusive no SENDAC, né? Então, o que é que você vê que a Prefeitura de João Pessoa hoje faz no que diz respeito à capacitação para esses jovens? Você está vendo, existe um trabalho, você vê uma deficiência nesse campo? Olha, Amanda, assim como Priscila falou, eu estava aqui escutando atentamente e, assim, eu tinha falado anteriormente, na pergunta que você fez anterior, eu falei a questão da política pública como inicial, como uma capacitação. Na verdade, eu até podia ter complementado o que Priscila falou brilhantemente, né? Ela traz uma questão mais do conhecimento, mas ela une com a prática. Então, assim, muitas vezes é comum você escutar um ditado que a sala de aula muitas vezes não te prepara para o mercado. E em diversas situações isso até realmente é verdade, se concretiza. Então, assim, quando a gente fala em políticas públicas, a gente fala muito mais em questões práticas. Eu sou consultor de empresas há 16 anos, presto consultoria, inclusive uma das principais instituições aqui em âmbito nacional e local, que é o SEBRAE, né? Inclusive o SEBRAE é uma instituição genuinamente paraibana, mas hoje ela tem uma proporção nacional. E muitas vezes falta, como você falou agora, a questão de ter um apoio, um apoio continuado. Então, uma consultoria, né? Projetos que a gente coloque profissionais ali assessorando essas pessoas que têm o desejo, né, de empreender em alguma coisa na vida. Eu trabalho com essa área, como eu falo para vocês, né, há 15, 16 anos, e a maior dificuldade das pessoas é justamente saber levar o empreendimento. Há uma pesquisa que mostra que as pessoas não chegam a 2 anos de vida,
as empresas que não chegam a 2 anos de vida são aqueles empreendedores que basicamente não tiveram senso de planejamento. Então, é algo muito complicado, porque daquele empreendimento, daquele projeto, a gente tem vidas dependendo dali, né? Geração de emprego e renda. Então, quando você faz um investimento financeiro, de tempo, esforço físico, mental, psicológico e pessoas envolvidas, e você vê que aquilo ali não chegou a 2 anos de vida, é algo muito delicado. E isso não só faz mostrar que falta realmente uma assessoria que a gente não tem hoje, né? Como você bem perguntou, além de uma capacitação, a gente oferecer, né, profissional que dê base aquilo ali no lançamento, nos primeiros dias, de forma inicial, no primeiro ano, e que dite, né, como aquela pessoa ela deve levar aquele empreendimento, aquele negócio, aquele projeto que ele acabou de se lançar. Essa é uma das maiores dificuldades. É um pouco complicado, né? A gente encontrar pessoas que acabam trabalhando no que a gente chama na base do achismo, né? Quando eu chego para conhecer uma empresa, um empreendedor, um empresário, a palavra que eu mais escuto é a questão do achismo. Eu acho que é assim, eu fiz assim, eu acho que vai dar certo. Ou eu vi fulano, né? Eu vi meu vizinho fazer e vai dar certo. Então, muitas vezes falta realmente essa ajuda, além da capacitação, de mostrar prática, né? Na prática, que caminhos ele pode seguir e, principalmente, como ele deve gerenciar aquele negócio e aquele projeto. Hoje, basicamente, a gente não tem, né? A gente só tem capacitações, a gente só tem treinamentos. Às vezes, a gente até encontra oficinas, que é algo mais prático também, né? Que mostra não só aquele campo teórico, mas mostra também formas de você não só lançar, como você modelar o seu negócio e você partir para essa parte do campo de atuação, da parte prática. Então, eu acho que isso caberia como uma política pública maravilhosa para essas pessoas e, principalmente, todo empreendedor, como eu falei anteriormente, ele não é formado para isso. Você não tem uma disciplina, você não estuda isso na escola, você não estuda isso na universidade, para quem teve a oportunidade de fazer uma universidade, uma faculdade. E é isso que as pessoas precisam, né? De um norte, desse campo que a gente tanto vê que as pessoas têm essa extrema necessidade. As pessoas não têm, né, esse know-how, essa experiência, vivência anterior para que realmente tenha esse sucesso de forma quase que certeza, né? Como se fosse 100% certeza de dar certo. Mas falta isso, falta esse trabalho que dessa assessoria e dessa consultoria, né? Com profissionais capacitados, habilitados, né? Como a gente trabalha aí há 15 anos nesse mercado. E o jovem, quando ele começa, né, com essa ideia de modelar um negócio, de lançar uma ideia, um projeto, ele começa com muita dúvida na cabeça, né? A dúvida ele para principalmente, na verdade, muitas vezes, de como abrir minimamente uma empresa até de forma burocrática. Então, são essas situações que ajudam a dar norte àquelas pessoas e fazer com que não aconteça realmente aquela situação tão delicada que a gente falou aqui, né? De ter que fechar uma empresa e foi tanto esforço, principalmente por água abaixo. Então, a gente tem caminhos, a gente tem situações, como Priscila bem fala, né? Muito bem fala, de forma maravilhosa, pela experiência que ela tem. A gente tem diversas situações para colocar em prática e dar realmente essa oportunidade que muitas pessoas, principalmente aquelas que não tiveram nunca uma oportunidade, mas que têm capacidade, que têm potencial, que têm certas habilidades para produzir qualquer coisa, né? Eu sou desse lema, eu costumo falar muito isso, inclusive em sala de aula, você nunca pode dizer que o ser humano ele é incapaz de produzir algo, né? Com interesse, com garra, com desejo, com motivação, principalmente, você consegue produzir qualquer coisa que você queira, né? Baixa essa capacitação, baixa essa assessoria para a gente estimular certas políticas que vão impactar e transformar a nossa sociedade. Então, Matheus relata aí que, como professor, como alguém que trabalha com capacitação, ele sente essa deficiência aqui no município de João Pessoa para todos os empreendedores em geral. E agora eu vou lhe provocar, Matheus, você está conversando com duas mulheres empoderadas, e a gente sofre muito com machismo. Eu, inclusive, sofri alguns ataques machistas, e eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque você disse uma coisa aí bem importante na sua fala, que todo mundo é capaz e todo mundo pode chegar onde quiser. Então, eu queria que você agora falasse para esses machistas aí o que é que você pensa sobre isso. Olha, infelizmente, a gente encontra pessoas desse tipo, né, na sociedade, infelizmente, com esse tipo de pensamento. Você falou, Amanda, uma coisa no início da live, né, você falou uma coisa que assim, não tem gênero, não tem cor, não tem raça, a mulher também consegue. Hoje nós temos grandes mulheres empreendedoras na nossa sociedade.
Então, assim, a mulher ela tem o mesmo potencial que o homem tem. Existem muitas mulheres, claro, assim como existem homens, mas existem muitas mulheres, como você está me perguntando, que têm muito mais capacidade do que muito homem, né? Do que muitos homens por aí afora. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala, porque é muito bom a gente ver pessoas, mulheres, né, por aí afora, quando a gente vê se destacando. Eu tenho muito orgulho quando eu vejo, principalmente na nossa terra. Inclusive, eu estou podendo fazer até um parêntese aqui, eu estou podendo conhecer vocês agora, né? Eu estou vendo como vocês se destacam, cada um na sua área. Eu estou assim, muito feliz, satisfeito de fazer parte desse projeto, depois de tantos anos, né, com desejo, e estar do lado de duas mulheres, como você, Amanda, e como Priscila, né, de fazer parte desse grupo. Então, assim, muitas vezes a gente quer estar inserido, né, para a gente dizer, olha, Matheus está ali do lado de Amanda, está do lado de Priscila, e a gente tem que comemorar, porque a gente tem mulheres que conseguem se destacar no meio realmente de uma sociedade tão machista que a gente vive hoje. É algo muito bom, é algo que assim eu quero estar do lado, né? Como a gente está aqui dividindo essa live, e poder compartilhar, poder dividir, poder colaborar também, poder aprender bastante, né? Eu venho de uma área que mexe com esses aprendizados, passei uma convivência muito grande com várias mulheres em 16 anos, né? Relacionamento pessoal, profissional, né? Que tem a ver com essa conduta profissional, e eu cresci muito, aprendi muito. Eu venho de uma instituição enorme, que é o SEBRAE, que tem atuação em âmbito nacional. Além daqui da Paraíba, eu já fiz trabalhos pelo SEBRAE em outros estados também, e sempre quando a gente passa, a gente vê o quanto tem mulheres com extremo potencial, tá? E eu sigo esse ditado, né? Além de mulheres, eu tenho certeza que, assim, todos nós temos capacidade de realizar qualquer coisa na nossa vida. Basta, primeiro, uma coisa chamada interesse. Quem tem interesse, realmente, aquela pessoa que tem uma grande motivação dentro de si, ela vai conseguir realizar qualquer coisa, por mais que você não tenha experiência anterior com aquela área que você está trabalhando hoje. Você vai conseguir, porque assim, uma pessoa motivada, ela chega assim, aonde ela nunca pensou imaginar que ela ia chegar. Eu hoje sou uma pessoa muito realizada, né? Eu sou uma pessoa assim, abrindo um parêntese aqui, eu sou uma pessoa, eu amo o que eu faço, trabalhar com pessoas, graças a Deus assim, eu me relaciono muito fácil, nunca acumulei nesse meio empresarial, empreendedorismo, inimigos, só de dividir, tanto homem quanto mulheres, como você bem falou, né, tive essa bela oportunidade, e justamente são com essas situações que a gente cresce, a gente aprende e a gente carrega consigo essa bagagem, né, de experiência, de vivência para o nosso futuro. Pois, assim, essa fala a gente encerra agradecendo, nessa pergunta, no caso, pela oportunidade de estar ao lado de vocês, né, mulheres que se destacam na nossa sociedade. Por mais homens como Matheus. Então, aí fica aí a fala de Matheus para vocês entenderem a respeitar e valorizar todas as mulheres. A gente está chegando ao final da nossa live, mas eu vou ainda abrir um espaço para vocês falarem. Eu vou só contextualizar aqui e trazer a fala do Paulo Paiva, que disse que morou em João Pessoa quando o Ricardo Coutinho foi vereador e disse que ele foi o melhor deputado, vereador, prefeito e governador, prefeito de João Pessoa e governador do estado, e a Maria Goretti, também nossa companheira, que disse que ele sempre trabalhou pelas pessoas mais vulneráveis. E aqui eu tenho Priscila, que está na luta aí no PSB há um tempão, e você que está chegando agora, Matheus, no PSB, então, uma força nova e uma força que já estava conosco, e a gente vai falar agora do PSB, do partido que vocês escolheram para fazer parte e que estão se dispondo a ser pré-candidatos, e de um partido que tem uma história enorme aqui em João Pessoa e no estado da Paraíba, e que a gente vê as pessoas tentando diminuir esse trabalho, tentando destruir esse trabalho. Eu queria saber de vocês dois, Priscila, por que não abandonou o barco como várias pessoas que estiveram com o PSB e que participaram da revolução que o PSB fez no estado da Paraíba e na cidade de João Pessoa, e Priscila se manteve ali firme e forte com suas raízes, e você, Matheus, porque veio para o PSB nesse momento. E deixar registrado que todo o trabalho que o PSB fez não é um PowerPoint, não é uma convicção, é uma certeza. Está aí pela Paraíba inteira, está aí pela cidade de João Pessoa, em todo canto que a gente, onde a gente se vira, a gente vê uma coisa feita pelo PSB, bem construída e bem consolidada, e é tanto que deixa saudade, né? Até hoje a gente vê as pessoas falando sobre isso. Então, a gente vai chegando aqui no momento final da live, e eu estou aqui terminando essa conversa super empolgada com vocês, feliz de ter vocês assim no mesmo partido que eu, de estar podendo dialogar com pessoas desse nível, que têm, de fato, conhecimento e vontade
de fazer acontecer nas áreas em que atuam, né? Desejo força para vocês nessa caminhada, que não é fácil. E passo a bola agora para a Priscila, para ela dizer por que ela continuou no PSB, porque ela não abandonou o barco, como muitas pessoas que, como a gente diz aqui, cuspiu no prato que comeu. Então, Priscila, por que você continuou? Por que você acredita no PSB? E faça aí o chamamento para a sua pré-candidatura, né, que é muito forte e muito firme e tem grande relevância. Eu passo aí a palavra para você agora. Amanda, desde 2008, né, que eu estou filiada ao PSB, e aí, dentro dessa filiação, na participação e construindo organicamente o espaço do partido, né? Estimulando os outros segmentos, as direções também do partido, para que a gente sempre olhasse para dentro do partido, fizesse autocrítica, construísse uma organicidade mesmo dentro do partido. E aí, aliado a isso, a gente tem o nosso ideal, né, a partir de uma visão partidária, do que o partido traz diante da sua condução com o social, com a população mais vulnerável, as práticas sociais, a partir do socialismo e da democracia. E aí a gente consegue implicar isso dentro da gestão pública, né? Seja na prefeitura, seja no governo do estado, seja através dos mandatos que a gente tem de parlamentares, obviamente alguns sim, outros não, né? De forma mais afinca diante do perfil do partido. E aí a gente é uma parte construtora disso. E a partir do momento que a gente se apropria desse incentivo, dessa ideia, é importante que a gente traga duas palavras, na verdade, que eu acho que significa muito nessa trajetória, né? Que é lealdade e coragem. Então, quando a gente tem lealdade e coragem dentro dessa construção partidária e para dentro também da gestão pública, a gente vê realmente que o que a gente construiu dentro dessa lealdade, dessa coragem de peitar muitas coisas, de quebrar muitos paradigmas, isso é estimulante, né? E a gente consegue conquistar espaços na política e que dê vez e voz à população a partir disso, dessa coragem de implementar muitas coisas. Então, eu sempre me mantive leal ao partido, às pessoas que estão dentro do partido, como constroem o partido, da forma como a gente constrói, né? E acredito muito, muito nisso, na transformação social a partir da participação, a partir da política, e é nesse sentido que eu vejo que o PSB ele construiu, né, e pode construir muito mais dentro da cidade de João Pessoa e dentro do estado. Então, não me mantive, obviamente, dentro de todo esse contexto que a gente passa, de perseguição política, judicial que a gente vê, e aí toda a minha solidariedade a você, a Ricardo, a Estela, a Valdo, são todas as pessoas que estão recebendo toda essa pressão a partir de uma condução midiática e também do Ministério Público, que a gente possa reverter essa situação dessa perseguição a partir da urna, que a gente consiga ter na nossa fala e na nossa prática todo o embate a tudo isso que vem acontecendo. E aí é por isso, né, por acreditar nesse projeto, confiar, que a gente se mantém ao lado, construindo e mantendo a coerência diante dessa coragem, dessa lealdade. E aí eu faço o convite, obviamente, a todos e todas para conhecer nossas redes sociais, conversar com a gente, enfim, construir com a gente essa pré-candidatura que com certeza vai trazer uma dorzinha de cabeça, já vem trazendo já, né? Para algumas pessoas do campo conservador e que a gente possa fazer interferência que tanta gente quer dentro da cidade de João Pessoa. Obrigada a oportunidade, Amanda, Matheus, foi ótimo estar aqui com vocês. Espero que a gente possa trilhar muitas coisas juntos daqui para frente. Vamos sim, Priscila, muito, muito boa sua fala, muito coerente. E, Matheus, conta aí para a gente por que você veio nesse momento de tanto bombardeio do PSB, por que você resolveu se juntar a gente agora? Olha só, Amanda, na verdade eu comungo, né? Eu venho de uma área que a gente tem que analisar com tudo aquilo que a gente vai ser inserido, né? Se inserçar na sociedade, em qualquer ambiente, a gente analisar o que dali tem a ver, né? O perfil dali. Assim, eu comungo principalmente com as ideologias, né? Assim, não de hoje, mas de muitos anos, né? Do Partido Socialista. Nós temos uma figura que é o maior personagem dos últimos anos, que é o ex-governador Ricardo Coutinho, né? Ele é o maior personagem que a gente teve nesse estado nos últimos anos.
Eu acho que ele avançou, assim, vamos dizer, 40 anos em 8 anos. Então, se você for prestar atenção, eu rodo de norte a sul, de leste a oeste, há 16 anos nesse estado. E eu nunca vi o maior programa de pulverização de obras, de serviços e de investimentos públicos em todos os recantos desse estado. É impressionante aonde você chega, aonde eu viajava, aonde eu ia, aonde eu chegava, ou eram as pessoas falando, ou era uma obra a ser lançada, ou a obra tinha acabado de ser lançada, e algum projeto naquela cidade, né? Então, a gente tem que reconhecer desses tipos de ações, né? Foram as maiores políticas públicas que a gente pode ver nos últimos 8 anos aqui nesse estado da Paraíba. É uma figura que tanto fez por todas as classes sociais, não teve religião, não teve cor, não teve raça, né? Não teve umas em detrimento das outras, enfim. Então, assim, eu comungo não só com as ideologias, mas como com esse personagem que tanto fez, e é esse anseio, né? Eu vendo uma área que a gente tem que produzir resultados. E eu vejo, como Priscila falou anteriormente, mais ou menos no início da live, ela falou, né, que esse mundo corporativo, esse mundo do capitalismo, dadas as suas devidas proporções, a gente tem o que tirar e transformar isso em ações, né, em sua essência. Então, assim, o que eu quero deixar é um legado nesse partido, né, nesse projeto que eu tanto vi, né, por aí a ser construído, e eu vi que é verdade, né? Basta você andar, a gente não está aqui contando história ou inventando algo, é verdade. Se você for por esse estado afora, você vê o tanto de conjunto e pulverização de serviços que tem. Então, eu quero deixar meu legado, né, nesse maior projeto que a gente já pôde perceber no nosso estado, e eu poder não só aprender, como eu aprendi aqui com vocês hoje, né? A gente tem que tirar tudo, coisas positivas também, de toda a situação que você vive, mas também, além de aprender, eu quero contribuir, né? Contribuir com algumas ideias que a gente possa vir a selecionar, né? Caso lá na frente, num pleito, a gente consiga ter esse sucesso. Mas eu também gostaria de convidar as pessoas também a acompanhar, né? Não só as nossas redes, mas acompanhar realmente o que de verdade foi feito, para que a gente possa principalmente dar essa continuidade que tantas pessoas precisam de ações sociais, né? Que a gente vê o tanto de coisa sendo desmontada, que principalmente foi deixada no último ano desse projeto. E para finalizar, né, eu quero agradecer aqui essa oportunidade, né, de participar dessa live em seu nome, Amanda, também dividir com Priscila, que eu vejo também que é uma excelente profissional, né? Matheus, a nossa live Sei. vai cair, a gente tem 30 segundos. Quero dizer aqui, só para finalizar, que eu fiquei arrepiada de conversar com vocês, muito energizada, muito bom, e vamos adiante, né? Vamos defender o PSB por aí, resgatar todo o nosso trabalho e construir ainda mais. Muito bom ter estado com vocês. Um grande beijo, e eu espero que a gente possa estar dialogando brevemente com outros companheiros e companheiras sobre essas temáticas. Pri, um beijão para você, querida, tudo de bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau.